Então esse é meu último vídeo aqui sobre o Ergomotion, sobre essa minha tese de doutorado, sobre os resultados da tese de doutorado, né? Então a gente já tem aqui um software pronto, né, funcionando, e foram 5 anos bem trabalhosos, vamos dizer assim. É claro que eu peguei pandemia, eu tive problemas pessoais muito sérios, quem me conhece sabe pelo que eu passei, mas eu estou muito feliz com o resultado. Acho que eu fui muito além do que eu imaginava que eu poderia chegar. Para quem não sabia nada de programação e só trabalhava com computação gráfica, eu achei muito legal trabalhar com isso. Eu acho que isso que é importante numa tese de doutorado, é você poder se divertir com a sua tese, você curtir aquilo que você está fazendo. Eu acho que é essencial. Então eu vou mostrar nesse vídeo um pouco sobre o Bike Fit, que é o diferencial do meu projeto, sendo que ele é uma sequência do trabalho da professora Clariana, das pesquisas da professora Clariana. Então o meu tem esse diferencial que trabalha com bicicletas de competição, ergonomia para bicicleta de competição, para deixar ela tanto para não causar lesão e tanto para deixar as bicicletas mais competitivas, né? Tipo, melhorar o desempenho dos atletas. Então eu só queria mostrar uma coisa aqui no software que eu acabei esquecendo na biblioteca de cinesiologia. Aqui em tipos de movimento, cinesiologia, você também tem essa interrogação, que é a aba de ajuda. E aqui tem todas aquelas explicações que eu passei no vídeo anterior sobre da onde vêm esses conhecimentos, né? Então, aqui o manual de ergonometria da Amélia Pascal Marques, o manual de cinesiologia estrutural do Thompson e do Floyd, aqui as cores, como funciona, toda aquela explicação que eu passei no vídeo anterior. Só que eu esqueci de falar sobre isso, que existe em alguns casos a sobreposição dos eixos do sinalizador de conforto, que é o caso aqui da adução e da extensão. Então eu vou mostrar para vocês que é a extensão. Aqui eu estou avaliando a extensão, mas, né, aqui trabalhando no movimento de extensão. Mas caso eu queira ver a adução horizontal, ela trabalha no mesmo eixo, então tem esse problema de sobreposição. Então tem que tomar cuidado para que isso não aconteça, né? Fazer essa avaliação quando tem esse caso de ter movimentos no mesmo eixo, e trabalhar elas separadamente. Então, só para deixar claro, essa sobreposição acontece no ombro em cinesiologia. E agora eu vou falar então sobre o processo de bike fit e como eu descobri os ângulos ideais. Então, aqui a gente tem esse livro. Esse foi o livro que eu achei esses ângulos, que é o livro do Phil Burt, Bike Fit. Otimize sua bicicleta para posições para alta performance e evite lesões. Esse livro é uma espécie de bíblia para a galera do Bike Fit. É um livro bem legal e é bem interessante, assim, tipo, ele tem como funciona o Bike Fit, mas além disso ele vai mais longe. Ele conta um pouco sobre a história de como começou o Bike Fit. Vale muito a pena ler se você gosta de bicicletas e desse processo de Bike Fit. E o mais legal é que eu encontrei essa tabela aqui, que é da empresa Retu. Então a empresa Retu, ela é uma empresa que faz mais ou menos isso que eu estou fazendo aqui. Ela utiliza câmeras para captura de movimento para fazer esse processo. Então ela utiliza várias câmeras de captura de movimento, ela tem um software próprio. E o que eu fiz foi baratear esse processo. Então eu utilizei um Kinect do Xbox 360 de 2005 e tentei fazer um software que ele seja mais de fácil usabilidade e de fácil compreensão para o usuário dele. Então eu vou mostrar aqui os ângulos, como é que funciona. Então, ângulos da Road Bike, que é Road, MTB é Mountain Bike, TT é Time Trial e Tri é Triathlon. E aqui a gente tem a flexão do joelho, extensão do joelho, o ângulo da lombar. Então aqui a gente vê, a gente não está falando de bicicletas de cestinha, com as bicicletas conforto, até porque as bicicletas cestinha você fica assim, né, bem reto na bicicleta. Nesse caso são bicicletas para competição. Então uma road bike você vai ficar 45, a lombar fica 45. Já numa mountain bike você fica um pouco mais com o ângulo mais aberto. Já numa time trial, que é uma bicicleta de velocidade, você fica com o ângulo bem fechado, você fica 20 graus. Já numa triathlon você fica um pouquinho mais aberto do que uma time trial, fica a 25 graus. Então aqui a gente tem o ângulo da axila para medir o cotovelo. Eu vou abrir aqui para a gente já ver a tradução. O ângulo da axila até o cotovelo. Então, porque numa time trial você fica, né, com esse ângulo aqui, e é esse ângulo que importa. Já numa road bike, uma mountain bike, você tem um ângulo mais aberto, então você faz o ângulo da axila até o punho. Então tem toda uma interpretação. É claro que você tem que conhecer esse processo de bike fit para poder fazer essa avaliação. Aqui no ângulo do tornozelo, então a gente
trabalha com, eu traduzi como 12 horas do pedal. Então imagina aqui o pedal, então quando você está com o pé assim no mais alto, é quando você está com o ângulo mais fechado, você está nas 12 horas. Agora quando você está aqui com o pé aqui embaixo, você está com o joelho estendido, você está nas 6 horas do relógio. Então eu vou mostrar o desenho, porque isso também, eu tenho esses ângulos aqui, ó, vamos dizer aqui, o mountain bike, a extensão do joelho é 35-40. Só que quando eu estava trabalhando com cinesiologia, eu estava trabalhando com o ângulo do fêmur com a tíbia, que é, né, fêmur e tíbia, que é esse ângulo maior, né? E agora o Phil Burt apresenta com o goniômetro aqui na frente. Então ele apresenta o ângulo como 40, entre 35 graus e 40. E eu traduzi como 150 graus entre 145 graus, né, e 150. E essa extensão, às 6 horas do relógio, quando está mais baixo, é ideal para uma mountain bike. Então veja como muda as cores. O ângulo ideal fica aqui então entre 150 e 145. Agora quando você diminui isso para 140, você fica amarelo. Quando você diminui um pouco mais, fica laranja. Quando você diminui um pouco mais, até 130, fica vermelho. Então o vermelho está falando que está fora do ponto ideal. O laranja está se aproximando. O amarelo está mais perto ainda. E o verde, você está ok. Está dentro do considerado ideal para uma extensão em uma mountain bike. Tá bem, então, tendo isso em mente, vamos tentar entender como funciona dentro do software. Então, a gente vai aqui em tipos de movimentos e escolhe Bike Fit. Então, a gente vai ter os 4 tipos de bicicletas, o Time Trial, Mountain Bike, Road Bike e Triathlon. Aqui no canto superior direito, a gente também tem essa aba de ajuda, explicando o que eu acabei de falar, né? Tipo, o que o ponto ideal seria o verde, o afastamento vai para o amarelo, depois para o laranja, depois para o vermelho. E aqui tem os 2 tipos de avaliação que tem dentro da parte de Bike Fit. Aqui, no caso de extensão e flexão, é um pouco similar com a cinesiologia, então, tipo, conforme vai se afastando, vai mudando a cor. E nas outras, isso vai acontecer no caso do joelho e do tornozelo. Nas outras, o ponto ideal fica no meio, e daí o afastamento, tanto para cima quanto para baixo, vai se afastando do ponto ideal, vai ficando amarelo, laranja, vermelho e cinza, conforme estiver muito longe. Então, aqui vamos escolher uma bicicleta, vamos escolher road bike, por exemplo. Então, quando a gente entra na bicicleta que a gente quer avaliar, a gente tem um breve informativo da bicicleta. Então, que no caso da road bike, é uma bicicleta com quadro leve, aerodinâmico, com os pneus estreitos. E aqui a gente tem o desenho que eu fiz, né, tipo, compreendendo o que o Phil Burt tentou passar. No caso de uma road bike, então a gente avalia do punho até o cotovelo, então é esse ângulo que a gente avalia aqui, que fica entre 150 e 170 graus. Um bom exemplo aqui para a gente entender é aqui da lombar. Então, o ângulo ideal da lombar para uma road bike seria 45 graus, que é mais ou menos assim. O 40 é o tolerável, então entre 40 e 45 você está no ângulo ideal. Então, conforme você vai se afastando, vamos dizer, você vai para o 50, você está no amarelo. 55 seria laranja, 60 seria vermelho, e muito longe disso ele fica cinza. E a mesma coisa acontece para baixo, então vamos lá, 35 fica amarelo, 30 seria laranja e o 25 seria vermelho, mostrando como você está se afastando desse ângulo ideal. Então aqui esses aqui são o ângulo ideal fica no meio, e no caso da flexão e da extensão e dos tornozelos, que era antes, que a gente na cinesiologia chamava de flexão e extensão, agora a gente vai chamar de dorsoflexão e flexão plantar. E nesse caso seria mais parecido com aquela avaliação que a gente fazia em cinesiologia, que vai passando da amplitude neutra, que seria verde, e daí vai para o vermelho. Nesse caso é parecido, então o ângulo ideal fica aqui em verde, e conforme você vai se afastando, né, tipo o movimento de flexão, que é o movimento fechando as 6 horas do relógio, o ideal fica no verde, e conforme você vai subindo, ele vai ficando, passando do laranja para o amarelo até chegar no verde. Na extensão é a mesma coisa, quando você está fazendo o movimento de extensão, então você vai laranja, amarelo até chegar no verde, e passando muito você fica vermelho. Então, se você clicar aqui no botão analisar, veja que aqui embaixo mudou, ó, tipo de movimento road bike. E agora a gente tem outras maneiras de avaliar. O cotovelo, a gente tem a extensão, uma road bike. A gente tem o ombro, a flexão, o movimento de flexão. Aqui na lombar a gente tem o movimento de flexão da lombar. No quadril também.
e no joelho a gente vai ter a extensão e flexão, e no tornozelo a gente vai ter a dorsoflexão e a flexão plantar. Então, a dorsoflexão, a gente pegou então aquilo que a gente tinha trabalhado, esses movimentos que estavam programados já, e fez uma adaptação para o Bike Fit. E pode ver que os punhos e cervical eles estão apagados, porque a gente não tinha esses ângulos ideais naquela tabela da Retool, apresentada pelo Pilbert. E para a gente fazer uma análise de movimentos, então a gente vai no ícone Upload. Então aqui eu tenho as minhas pastas com as minhas capturas de movimento. E a gente tem então Time Trial, Mountain Bike, Road Bike, Triathlon. No caso da Time Trial, tenho só uma análise, e da Triathlon também, pela dificuldade que foi de conseguir essas bicicletas para avaliação. Então eu peguei uma bicicleta ergométrica e coloquei, como ela tem vários ajustes, eu coloquei ela como se fosse no ajuste dessas bicicletas, né, no ângulo ideal dessas bicicletas, e fiz a captura de movimento para testar todas as bicicletas para ver se tudo estava funcionando. No caso da mountain bike, então eu tive várias pessoas que me ajudaram, né? A gente vê aqui 1,54 m, 1,60 m, 1,98 m. agradeço a todas as pessoas que me ajudaram, e assim eu pude ver realmente se estava funcionando esse software. Então, por exemplo, aqui na road bike, eu tenho um vídeo que eu gravei com a bicicleta de uma amiga minha que tinha 1,43 m, ela tinha uma bicicleta feita para ela. Então aqui, se eu colocar a captura de movimentos que eu fiz na bicicleta dela, eu tendo 1,88 m, deixar próximo, então eu vou ficar bem fora dos ângulos. Então você pode ver como eu tô numa posição completamente errada nessa bicicleta, que ela é muito pequena para mim. Então vamos ver assim, ó, o cotovelo, se ele alcança o ângulo ideal, né? Não, ele fica cinza, ele não fica nem próximo em nenhum momento do ângulo ideal para uma road bike, né? E aqui, ó, o ombro, como é que tá meu ombro? O ombro também, ele tipo não chega nem perto do ângulo ideal. A lombar também não chega nem perto do ângulo ideal. Os quadris ele fica no ângulo ideal, mas isso não significa que a bicicleta esteja no ângulo correto para essa bicicleta. A extensão do joelho, que é o movimento para baixo, então eu tenho que ver no momento que está às 6 horas do relógio, então lá embaixo, esse é o movimento, ele chega a bater no vermelho, né? Não fica no cinza. E os tornozelos geralmente eles conseguem ficar num ângulo bom, mas mesmo assim, ó, nenhum desses casos o ângulo fica correto, ou ele fica cinza, ou ele fica vermelho. Só o caso do quadril, que quando ele está no momento mais alto, que é onde a interpretação é no momento mais alto do quadril, quando está às 12 horas da pedalada, mais ou menos aqui, ó, também não fica no ponto ideal. Então agora vamos ver um caso diferente, vamos ver um caso onde é para bater os pontos, que é para ficar correto. Então eu vou pegar outro tipo de bicicleta, vou pegar aqui mountain bike. Mountain bike a gente tem, né, outras configurações, tem outras explicações falando sobre a mountain bike. Então aqui a gente pode conferir todas as medidas dos ângulos ideais da bicicleta. Se a gente clica em analisar, aqui muda para mountain bike. E eu vou pegar então uma animação minha de mountain bike que eu fiz com essa bicicleta ergométrica, né, pedalando. E agora a gente então pode conferir um por um. Eu vou começar pelo joelho, porque eu acho que o ângulo do joelho é o mais importante. E lembre-se que a extensão é no momento mais baixo, ou 6 horas do relógio, e a flexão é no momento mais alto, ou seja, 12 horas no relógio. Então vamos ver a extensão, se está batendo. Então aqui a gente está no momento mais baixo, ele bate no verde. Então ele vai, ó, progredindo, dá para ver as cores mudando, até quando ele vai chegando, ó, ele está longe. Quando ele está muito fora do movimento, então ele fica nesse cinza meio transparente. Então quando ele vai se aproximando no ponto mais baixo, ele bate no verde, o que significa que está funcionando. Então agora vamos ver o movimento de flexão. Veja que mudou, né? Porque eu não estou avaliando esse movimento, então ele está completamente fora do movimento de flexão. Então o movimento de flexão vai ser lá em cima. Então quando estiver aqui em cima, ele bate no verde. Quando ele se afasta, ele muda. Então tá ok, está funcionando, o joelho está legal. Vamos ver então se o cotovelo tá legal. O cotovelo tá bacana, tá verde também. Então essa bicicleta aqui, ela tá configurada para mountain bike, ela tá nos ângulos corretos. Vamos ver o ombro. O ombro, como a gente usou uma bicicleta ergométrica, ela sempre tem aquele guidão mais fechado. A gente usou um pedaço de madeira, uma tábua, para ficar um pouco mais aberto. Em alguns momentos então ele não fica, mas se a gente for ver, ele vai bater em vários momentos no verde. A maioria dos momentos ele fica no verde. Sempre um lado, como eu usei dois Kinects, um lado funciona melhor. Então o lado que
a bicicleta ela estava virada assim, então, e o Kinect pegava os dois aqui, então geralmente esse lado que a gente está vendo, que é o lado direito, a captura está melhor do que o outro lado. Vamos ver se a lombar está batendo. Então a lombar está no amarelo, ele tá e bate no verde em alguns momentos. Então, se bater a maioria dos momentos do movimento, né, dos movimentos em verde, significa que está ok. Parece que a lombar também está ok. E o quadril, vou apagar um pouco para a gente ter uma análise mais detalhada só do quadril. Vamos ver que o quadril é quando está no momento mais alto do pedal. Então, ó, ali está no momento mais alto do pedal, bateu no verde, ele desceu. Agora, no momento mais alto do pedal, bateu no verde também. E agora vamos ver a dorsiflexão. A dorsiflexão, se eu não me engano, é quando os dedos ficam para baixo, é no momento mais baixo ali do pedal. Ali às 6 horas, temos que ligar aqui os tornozelos. Então tem que ficar verde quando estiver no momento mais baixo. Então tá ok, tá batendo no verde. Então é assim que a gente faz uma análise ergonômica de bicicletas de competição de bike fit. E é isso aí, pessoal. Esse foi o Ergomotion, o software que eu desenvolvi durante a minha tese de doutorado. Foi um caminho muito longo, eu aprendi muita coisa e eu estou muito feliz com o resultado. Eu acho que é um software que funciona realmente, que faz o que promete e que pode. É um projeto que pode evoluir muito ainda. Eu queria agradecer à Universidade Federal do Rio Grande do Sul, ao Laboratório de Virtual Design, o VID, agradecer ao Fábio, a Clariana, que é o meu orientador e minha co-orientadora. Eu queria agradecer principalmente meu pai e minha mãe, que não estão aqui nesse momento, mas que sem eles eu não teria chegado tão longe, com certeza. Queria agradecer a todos os familiares que me ajudaram, né, a chegar até aqui. Agradecer meus amigos, a minha namorada. E é isso, pessoal. Espero que vocês, quem assistiu esses 3 vídeos, eu considero meu amigo já, mesmo que eu não conheça. Muito obrigado. Sugiro que leiam a tese também para entender melhor, porque eu tentei passar muito rápido as informações, então é muita coisa. E é isso aí, pessoal. Então, até algum dia.